De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, o diabetes tipo 1 aparece geralmente na infância ou adolescência e representa entre 5% e 10% do total de casos no Brasil, estimado em 20 milhões de pessoas. Isso significa que até 2 milhões de pessoas têm a doença, que, diferente da diabetes tipo 2, acontece em pessoas com predisposição genética. E para conversar conosco sobre essa doença e o que ela representa na vida das famílias que descobrem a doença, temos aqui conosco a doutora Cristiane Koch, professora titular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e membro do Departamento Científico de Endocrinologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Seja bem-vinda, doutora. É um prazer ter aqui você com a gente. Obrigada pelo convite para estar aqui conversando com vocês. Muito bom. Doutora, a primeira pergunta que eu vou fazer é: o que é que causa diabetes em crianças e adolescentes? Eu acho que é uma coisa importante que você já citou, que existem diferentes tipos de diabetes. O diabetes tipo 1 é o mais frequente na infância e adolescência, e geralmente você tem uma predisposição genética que pode ser desencadeada por fator ambiental, tipo um quadro viral, assim, e aí você acaba evoluindo com a doença. Então, o que acontece? Você começa a produzir anticorpo contra o seu próprio pâncreas. E aí você destrói esse pâncreas e ele não consegue mais produzir a insulina. É diferente do diabetes tipo 2. Né? O diabetes tipo 2 também tem um quadro de predisposição genética e o fator ambiental está mais associado à obesidade, né? Ganho de peso, sedentarismo. E hábitos também, sedentarismo. Sim. Então, entendi. Mas no diabetes tipo 1 também pode ser ocasionado por alguma outra doença que desencadeia, porque geneticamente você já tem. Você tem uma predisposição. Geralmente é o quadro viral, como ambiental, é o mais frequente. Certo. Em alguns países, tipo da Finlândia, você tem alguns meses do ano que você tem maior frequência de aparecimento de casos novos de diabetes por conta desses quadros virais. Sim, no inverno, que é terrível o inverno. Ah, entendi. E os sinais? Quais sinais a família deve estar atenta para suspeitar que a criança tem diabetes? Então, no diabetes tipo 1, chama a atenção a criança que começa a perder peso, começa a urinar bastante, a beber bastante água. Então, esses sinais têm que chamar a atenção. O grande problema é que o diabetes tipo 1 pode acometer tanto crianças muito pequenas até adolescentes. Então, às vezes, essas crianças muito novinhas, é mais difícil de fazer o diagnóstico. Sim. Então, suspeitou, tem que levar o mais rápido possível para o pediatra avaliar. E a atividade física, doutora, o que ela representa nesse quadro para crianças e adolescentes? A gente estava conversando antes de entrar sobre isso, né? Sobre os costumes atuais que as crianças têm. Então, a gente tem, assim, nós como pediatras, a gente orienta a atividade física desde que praticamente o bebê nasce. Então, é desde jovem, assim, né? E é lógico que a prática de atividade física tem um papel fundamental na prevenção, quando a gente fala principalmente de diabetes tipo 2, porque daí você evita o ganho de peso, né? Aumenta a massa muscular, melhora a ação da insulina. Quando você já tem um paciente com diabetes tipo 1, a prática regular de atividade física é essencial, porque você consegue um controle melhor do diabetes. Então, para o controle do diabetes, a atividade física regular é essencial. É essencial. E hoje isso tem complicado bastante o quadro do diabetes, porque as crianças estão com hábitos diferentes, os adolescentes também? Sim, hoje a gente vê o grau de sedentarismo muito alto na faixa etária pediátrica, né? Então, a gente costuma falar que mais de 2 horas de tela já seria um hábito sedentário. Então, se a gente for pensar que as crianças ficam... Vamos esquecer a pandemia, que aí era muito tempo, mas mesmo hoje eles têm um tempo de tela muito grande. Então, acima de 2 horas. Né? Então, eles estão trocando a atividade sedentária, atividade física regular pela atividade sedentária. E a próxima pergunta que eu tenho aqui tem a ver com isso que a gente está falando, porque fala do excesso de peso e obesidade na infância, se está relacionado à diabetes e quais as estratégias que podem ser adotadas para combatê-lo, que a gente está falando exatamente isso, né? Hábitos. Então, assim, a obesidade vai estar associada mais ao diabetes tipo 2. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns locais, metade dos casos novos de diabetes na infância já são diabetes tipo 2. Aqui no Brasil ainda não. A gente ainda tem a maior frequência de diabetes tipo 1. Então, evitar a obesidade é extremamente importante se a gente não quiser antecipar esse quadro de diabetes tipo 2 e ficar igual aos americanos. Né? Isso, para a gente, seria bastante problemático. Então, e um outro problema que a gente também tem visto, os pacientes com diabetes tipo 1
ganhando muito peso. Então, o controle de hábitos saudáveis é extremamente importante em qualquer faixa etária. Entendi, doutora. Existem diferenças na prevenção da diabetes entre crianças e adolescentes? Porque a criança tem outro hábito? Existe uma diferença? Eu acho que o que muda de estratégia é o tipo de orientação que você faz em relação à quantidade de alimentação, quantidade de atividade física e o tipo de atividade física, né? Pensando em prevenção. Quando a gente fala em diabetes tipo 1, é um pouco difícil, porque a gente não sabe qual é a criança que tem essa predisposição genética para evoluir com quadro de diabetes. Agora, para diabetes tipo 2, aí é mudança de estilo de vida mesmo. E é para qualquer faixa etária. O que muda só é o tipo de orientação que a gente faz um pouco mais direcionada por idade. Sim. A criança talvez teria mais atividade física até do que um adulto ou um idoso, um adolescente, né? Teoricamente, pensando em crianças no geral, o que a gente orienta é 1 hora de atividade física por dia, 7 dias na semana, no mínimo. 7 dias na semana. Que quando eu era criança, a gente fazia muito mais. A gente fazia naturalmente, né? Exato. A gente não saía da rua brincando. Exato, exato. Então, a gente hoje fala, todo mundo se assusta, fala, nossa, 1 hora todo dia. Isso, para a criança, não deveria ser muito. Não deveria ser muito. Que elas teriam que ter. Só que, assim, é lógico, a gente não fala de uma atividade que elas vão fazer academia 1 hora por dia, todo dia. É uma atividade lúdica, que você vai adaptar de acordo com a faixa etária. Um jogo, natação, atividade em grupo. E às vezes, coisas em casa, né? Então, às vezes, tem vários vídeos mostrando, você pode fazer circuitos dentro da sua própria casa, na sua sala. Você coloca garrafas e faz a criança fazer circuito durante... A amarelinha era um circuito. Amarelinha. Não é verdade? A minha filha não sabia pular elástico. Foi o presente mais barato que eu dei para ela e que ela mais gostou. Foi um elástico, para pular elástico. Então, você consegue fazer isso dentro de casa. Exatamente. Doutora, e uma criança com diabetes, ela pode ter uma visão comprometida já na infância? Tanto diabetes tipo 1 quanto diabetes tipo 2. Então, no diabetes tipo 1, é lógico que o risco para ter alteração ocular depende do tempo do diabetes e do controle do diabetes. Então, é extremamente importante um controle adequado desse diabetes para evitar a alteração ocular. O que a gente costuma orientar, assim, a partir do momento que você faz diagnóstico de diabetes tipo 1, você já faz a avaliação com oftalmo e aí a avaliação anual, né, até como prevenção e para tentar pegar as alterações precocemente. Anualmente já é o suficiente? Ou se você vê algum tipo... Sim. No começo, tudo bem? Aí, a partir do momento, dependendo do tempo do diabetes, do controle, você pode encurtar o tempo dos controles com retorno com o oftalmologista. Agora, para o diabetes tipo 2, alguns grupos americanos, como lá o diabetes tipo 2 é muito agressivo, assim que você faz diagnóstico de diabetes, você já tem que procurar a lesão de órgão-alvo. E aí o olho é um dos principais. Então, você fechou o diagnóstico de diabetes, já procura o oftalmologista para ver se já tem alguma alteração. Principalmente se tem uma diabetes sem controle, que fica subindo e descendo a glicemia. O diabetes tipo 2 é ao diagnóstico já. Isso para o diabetes tipo 1, que você falou desse controle inadequado. Mas para o diabetes tipo 2, assim que já fez o diagnóstico, você pode já ter alguma alteração oftalmológica. Entendi. E quais são os principais desafios no tratamento de crianças com diabetes? Acho que é o desafio de doença crônica, né? Então, você vai ter que ter um controle alimentar, controle de atividade física, controle da medicação e os controles laboratoriais, que isso são bastante frequentes para o paciente com diabetes, né? Então, o que eu acho que a gente tem que fazer é tentar sempre pegar essa criança, tentar trazê-la do jeito mais natural possível, porque isso não pode ser um fardo para ela. Porque tem a parte psicológica disso para a criança, né? Dela se sentir diferente, se sentir... Então, quanto mais a gente aproximá-la do que seria o natural da mesma faixa etária, é o melhor, para o tratamento não ser um fardo para a criança, né? Porque é o que a gente costuma fazer com doença crônica. Porque existe também o receio dos pais, às vezes, dela ser uma esportista e aí ter uma hipoglicemia. Existe esse problema emocional dos pais também, né, que precisa ser trabalhado. A hipoglicemia é o medo real dos pais, né? Então, por isso que eu acho que essa aproximação da família com a criança e com o médico é extremamente importante para dar segurança para todo mundo, né? E, doutora, uma criança diabética pode levar, então, uma vida normal?
pode Sim, ser esportista, pode. essa preocupação é um controle, é uma aproximação, mas sem neura, vamos dizer assim. Acho que é com cuidado a mais, né? Porque isso que a gente fala da dieta do diabético é a dieta mais saudável que todas as crianças deveriam ter. A atividade física do diabético é igual que todas as crianças deveriam fazer. A diferença aqui é o medicamento e o controle laboratorial, uma das diferenças, né? Então, quanto mais... Hoje, a gente tem uma gama de possibilidade de terapêutica muito maior do que a gente tinha antigamente e de controle também. Então, acho que isso facilita você pegar essas alterações muito rápido e intervir muito rápido. Então, acho que dá para eles terem uma atividade de esportista, qualquer uma outra. Doutora, a gente estava conversando antes de entrar aqui e a gente estava conversando da importância da família ter pelo menos uma refeição juntos no preparo. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, porque nos dias de hoje é tão difícil a família conseguir se reunir, a gente largar o celular na mesa, não estar com o celular, tanto os pais quanto os filhos, né? Exato. Está todo mundo no celular. Exato. Então, nós, pediatras, a gente gosta sempre de orientar as famílias assim, pelo menos uma refeição a família tem que estar junto, porque é uma coisa emocional extremamente importante para a criança. Então, você troca informações de como foi o dia daquela criança, você serve de exemplo do que você está comendo para aquela criança, então ela está vendo você comendo, e é importante a criança olhar o que ela está comendo, ela tem que aprender o que ela está comendo. E o uso de celular é muito grande na faixa etária pediátrica, né? Nessa hora. A gente fez até um levantamento, numa casuística nossa, do nosso ambulatório, mas aí entre os pacientes com obesidade, e a gente viu que quase 60% vão com alguma mídia durante a refeição, de criança e adolescente. Sim, o celular fica em cima da mesa. Exato. É um companheiro Exato. inseparável. Isso não pode, né? Tem que tentar tirar isso, né? Obrigada, doutora. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou, mas foi muito importante a sua presença aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, muitas famílias. Muito obrigada pela sua presença. E, para nós, é muito importante contar com a parceria da Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito obrigada, doutora.